queridos, eu agradeço por mais essa oportunidade, esse momento tão especial de estar aqui com esse meu amigo, cara incrível, André, famoso André Calixto, de José Bonifácio, onde tivemos uma infância, desde pequeno sempre estivemos juntos, e ele está fazendo parte também dessa nova fase na minha vida, e somos testemunhos vivos do que Deus faz e continua fazendo em nossas vidas e através de nós. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Francis. Pai do Senhor. Amém, amém. É um prazer estar aqui, juntamente com os irmãos, juntamente com você. Igual você disse, né? A gente é amigo desde pequenininho, desde criança. Então, para mim é uma honra, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Quando você me fez o convite, eu não pensei duas vezes em vir. Então, estamos aqui hoje, vim se alegrar, contar um pouco da minha história, contar um pouco do meu testemunho de vida. E mais uma vez, glorificar na missão do Senhor. Amém. Nós vamos ficar sabendo agora um pouquinho da trajetória, um pouquinho do testemunho de vida do André. E logo depois vamos ter uma palavra abençoada, que eu tenho certeza que Deus já colocou no coração dele, que vai estar levando e entrando dentro de vossas casas essa bênção, essa graça do Senhor. Mas André, dando início, como que foi o início de tudo, como jovem, antes de você conhecer a Cristo, como foi o André? Bom, Francis, como você bem conhece a minha história, né? Eu tenho um casal de pais que me pegaram quando eu era pequeno, né? Fizeram a parte da adoção, me criaram e me ensinaram muita coisa boa. Porém, você sabe que tem a parte a gente acaba querendo conhecer as coisas do mundo. Então, eu fui um jovem, assim, graças a Deus, nunca tive confusão com ninguém, nunca briguei com ninguém. Me diverti muito, né? Acabei me divertindo com o mundo, me divertindo lá fora quando eu não conhecia Cristo. Então, lá atrás, antes de Cristo, eu era um André que bebia, era um André que acabava fazendo uso de coisas de entorpecentes. Até que o Senhor me... Até o dia que chegou, bom, você foi até aqui, né? De agora em diante, sou eu que conduzo. Mas eu tenho essa particularidade, eu posso falar um pouco também a respeito do André, pelo menos nas situações que eu também vivi. Né? Muitas situações, nessas festas, nessas loucuras que a gente viveu, eu também fazia parte, eu também estava junto. Né? Como todos nós temos o nosso passado, como nós temos isso, não tem como, é o nosso passado, a gente viveu isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, para você se tornar o que você está vivendo hoje, o homem que você se tornou, pai, casou, tem 4 filhos, né, formou sua família. Se fosse de uma outra situação, de uma outra época, não tinha esse pensamento. Não é, jovem? Nem passava na cabeça de construir uma família. Com certeza não. Se eu não tivesse encontrado o Senhor, igual eu te disse, em 2017, estava passando por um momento muito difícil na minha vida, enfrentando uma situação difícil, até mesmo no começo de depressão. Muitas das vezes eu escutei algumas vozes, até mesmo quando eu morava aqui, em Preto. Chegou a morar aqui, né? Cheguei a morar aqui, morei um tempo aqui. E escutava vozes, né? Dizendo para mim, lá atrás eu tinha uma moto, e essas vozes diziam para eu pegar essa moto, que a minha vida não servia para mais nada, que não tinha jeito, que não tinha solução. E foi quando, em 2017, eu tive o primeiro encontro com o Senhor, né, com a casa dele, que foi um casal que me levou, que é o meu amigo João Paulo, que está na cidade de José Bonifácio. Quero agradecer muito, mandar um abraço para ele, e a sua mãe, que hoje não está mais entre nós, né, Amara. Então, primeiro contato, quem trouxe para ir até o Senhor foi ele que este casal. Então, o Senhor usou duas pessoas que não eram ainda cristãs, mas já frequentavam, já conheciam um pouco da palavra de Deus. Foi um instrumento, né? Sim, foi um instrumento, foi um canal de bênção da minha vida. Foi até uma palavra que eu assisti ontem. Eles, na verdade, era uma porta e você era a chave. Isso. Né? Foi basicamente isso. E a partir do momento que você conheceu a Cristo, quais foram as principais mudanças que você sentiu, né? Porque muitas coisas, eu falo por mim, a partir do momento que eu conheci, muitas coisas foi tudo muito instantâneo, foi tudo muito rápido. Depois é o processo, que a gente só vai parar de ter esse processo, na verdade, quando tiver na glória, na dessa. E com isso, como é que foi esse primeiro início? Né? Desceu as águas, como é que foi tudo isso? Olha, eu cheguei na igreja Pentecostal Caminho de Canaã, onde lá tem a pastora
Sueli, que é a minha mãe na fé, me acolheram muito bem. Então teve todo um processo, eu fui indo, durante meses eu fui conhecendo, o Senhor foi sarando a minha alma, sarando o meu espírito. Aí enquanto eu estava lá, congregando lá, nessa época eu trabalhava de motorista, então às vezes eu ia, o primeiro contato meu foi no culto de quinta-feira, porque lá era o culto era terça, quinta e domingo. Então o primeiro contato foi na quinta. Aí aquilo começou a me tomar o meu ser. Eu falei, nossa, é tão gostoso estar dentro da casa de Deus, mas eu vou abrir um parênteses. Quando eu estava passando por um momento difícil lá em São Bonifácio, porque você sabe, quando você está passando por um momento difícil, você quer encontrar todos os caminhos, né? De todas as formas, para você sair daquele problema. E eu acabei indo numa mulher que jogava carta, uma cigana, e quando eu entrei lá dentro, quando eu entrei lá dentro da casa, né? Porque foi assim, eu escutei na rádio, a rádio anunciou, eu falei, pô, tá tudo ruim, tá tudo de ponta cabeça, uma coisa mais, essa cigana, uma coisa mais vai me ajudar. E lá quando eu cheguei lá, gente, eu vi uma cabeça de bode, um copo cheio de sangue, foi muito pesado. E eu me lembro disso até hoje, que quando eu adentrei para dentro, né, ela me chamou lá, me convidou, olha, você vem aqui, ela, uma cigana falando bem próximo da linguagem dos argentinos, então se pouca coisa entendi. Ela me chamou, perguntou meu nome, perguntou a minha idade, né, data de nascimento, tudo lá é muito fácil. Aí eu peguei, entrei para dentro, quando eu me vi naquilo, me vi sem saída, sem nada, eu falei, meu Deus, se realmente Deus existe, que a gente foi criado no meio do catolicismo, como eu te disse, fui e coroinha na igreja, então a gente tinha um pouco do conhecimento lá da igreja, mas não da própria palavra de Deus viva, a Bíblia. Então eu comecei, aquilo dali começou a martelar lá nesse lugar. E ali eu falei para Deus, eu fiz uma mão no coração, falei, Deus, se verdadeiramente o Senhor existe, o Senhor vai mudar a minha história. Um dia ela começou a dizer, você tá toda amarrada, aconteceu isso, aquilo, verdadeiramente estava, né, acontecendo. E foi quando eu fui para a igreja, batizei nas águas do Espírito, batismo, depois disso eu vi que o Senhor começou a mudar os meus pensamentos, né? Logo quando eu me batizei, antes de eu me batizar, eu fiz uma promessa para Deus. Eu até acho que eu te contei isso, né? E até inclusive você foi batizado antes que eu, né? Você foi para as águas primeiro, e você me disse, jovem, foi uma luta, ontem aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aconteceu, né? De tudo, era tanta coisa. Um espírito, né, apareceu para mim para tentar me amedrontar. O carro foi até torto. Então, eu sempre troquei, né, conversa com o Francis, então eu fui adquirindo as minhas experiências. Então Deus, quando eu fui nas águas do batismo, eu falei para Deus, Deus, a partir de hoje, eu me tornar uma nova criatura, não bebo mais, né, não quero praticar mais o que é errado. E daí eu fiz uma promessa para Deus. Falei, a partir de hoje nunca mais eu coloco uma gota de álcool na minha boca. E eu desci nas águas do batismo na segunda-feira, eu arrumei um serviço dentro do Serve Festa, em José Bonifácio. E aí Deus me levou lá dentro, para me tratar, para mostrar para mim que ele não é qualquer um, para mostrar para mim que ele pega quem não vale nada, ele pega um ex-fornicador, ele pega um ex-prostituto, ele pega um ex-adúltero, ele pega quem não dava nada, ele pega um cara que foi adotado por um casal e coloca de pé. E ali Deus foi me tratando, dias após dias, amigos, você sabe que a gente tem amizade, passava por lá, eu abria a cerveja para eles beberem, eles já automaticamente já colocavam os copos, né, em cima do balcão e ia enchendo o copo deles, e o último copo sempre era o meu, da turma. E o dia que eu disse que eu não ia beber mais, eles não acreditavam em mim, mas ele acreditou em mim. Isso para mim é o que vale até hoje. É o principal. O importante é que Deus acreditou em mim. Sim. Isso realmente são coisas que muitos não entendem até hoje. Não. Nem vai entender. É família, são amigos. Na verdade, que na mão sobra dedo. Que as pessoas realmente, de fato, que estão conosco, mas na caminhada, que eles, querendo assim, apresentam pessoas novas. Né? Hoje eu tenho três. Uma está aqui, nos bastidores, que é uma irmãzona de Deus pôs na minha vida aí, que é, meu Deus do céu, não tenho o que dizer dela. Entre outros mais outros dois amigos também que estão comigo, que é totalmente diferente da época do ciclo de pessoas que a gente vivia, do que era, deixou de ser, tudo novo mesmo de fato. Né?
E assim a gente vai seguindo a nossa caminhada. E o que você diria para as pessoas que hoje existem... Hoje eu não posso dizer que é uma doença, não sei se é doença, mas a depressão hoje é algo que você mesmo espera, tem pessoas que estão do seu lado muitas vezes ali e ela não tem cara. A depressão não tem cara. Tem muitos que trabalham, estão trabalhando, está tendo o seu dia a dia e de repente falar, se matou assim, mano. Né? E o que você diria? Porque você passou por isso, né? O que você falaria para essas pessoas sobre essa experiência que você teve, né? Que foi Deus que te tirou disso. Mas só que também você deve querer. Sim, com certeza. Né? Se você não quisesse, o Senhor não invade a nossa casa. O Senhor não faz. Ele é muito educado, né? Ele não chega invadindo, destruindo tudo. É o outro que faz. Né? E nos conte essa experiência, o que você fala para gente, para cada um de nós, a respeito da depressão. Olha, Francis, eu vim perceber que a coisa não estava boa um dia que eu estava assentado na sala de uma determinada casa e tudo estava errado. Inclusive naquela época você estava morando aqui, eu fui lá naquele lugar que você estava trabalhando na parte de vendas e a gente conversava bastante, a gente falava, você falava, nossa, André, não é fácil, né, e tal, e você já estava nos caminhos do Senhor, de encaminhar, me levou lá na igreja, aquela vez para congregar com você, e eu já estava passando aí esse período difícil na minha vida. Então eu escutava vozes, eu me sentia mal, eu não tinha força para, muitas das vezes, batalhar para ir atrás dos meus sonhos. Por quê? Porque a depressão, ela te para. A depressão, Franz, ela é como se fosse uma anestesia. Você fica anestesiado. Então, aquilo que você fazia antes, você já não tem mais vontade de fazer. E você começa a ter desejo de tirar a sua própria vida. Então, eu pensei muitas vezes, sentado no sofá, eu ali sentado, minha moto parada, e aquele espírito, a voz vinha na minha cabeça, assim, eu sabia que não era qualquer voz, dizia para mim, olha, pega essa moto, vai lá na Washington Luiz e entra embaixo de uma carreta, porque você não tem mais solução para você. Não tem serventia lá. Você não tem mais serventia. E aquilo eu não derramava nada, porque tem pessoas que choram. Sim. Não, eu ficava tranquilo, ficava calmo, e dentro de mim eu ouvia uma voz dizer, você é mais forte que isso. E eu não sabia que voz era essa, até então. E quando foi que aí Deus começou a trabalhar. E Deus me levou à igreja, e no dia da água do batismo, praticamente eu estava liberto dessa depressão. Então, para você que está aí, que está passando pelo mesmo problema, que está passando por essa angústia, e a depressão não é fácil. Dentro da minha família também, eu tenho uma prima, que até a minha esposa que está aí junto com a gente, hoje sabe que passa, ela já passou na mente dela até tirar a própria vida. Então, não é fácil, mas se você colocar a tua vida nas mãos do Senhor, claro que lembrando que existe a medicina, né, que diz que isso também é uma doença, mas antes de ser uma doença, nós existimos um Deus que é a cura. Nós existimos um Deus que é médico dos médicos. Não é fácil. Então você que está aí, você que está olhando para o lado, lá na empresa qual hoje eu estou atuando atualmente, a gente tem um programa lá, que é um programa que, se você olhar para o lado de uma pessoa nova, você tem que ligar no 0800 e falar que aquela pessoa não está bem. Então, o nosso papel é estender a mão e ajudar. Muitas das vezes, durante o dia, aquela correria, aquela preocupação de você levantar, trabalhar, isso, conta, isso, casamento, filho e tudo mais, você acaba esquecendo que, igual você disse, que do teu lado tem pessoas que estão precisando mais que você. Até esses dias eu comentei com a minha esposa. Eu estava me sentindo tão fraco, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Porque a gente não é tão forte, porque a nossa fortaleza é Cristo. Sim, só você não pode ser o olho no foco. Não é? Aí eu estava me sentindo tão fraco, e de repente chega uma pessoa do meu lado e fala para mim, como que você está de pé aí? Enfrentando tudo que você já passou, passando por todos os caminhos que você já passou. E eu falei, eu estou de pé porque o Senhor é minha rocha. Todo dia que eu levanto da cama, Ele tem um sustento. Todo dia eu levanto, falo com Ele no Espírito, eu estou andando no ônibus, eu falo com Ele, eu estou no caminhão, eu falo com Ele. Eu tenho muito uma particularidade com Deus no caminhão. Esse eu acredito que é o meu mistério, Senhor. Ali eu choro, ali eu derramo minhas lágrimas, ali Deus cura a minha alma. E ali Deus libera as palavras, ali Deus prepara tudo. Então, eu tenho essa intimidade com Deus atrás do volante do caminhão. Sim. São experiências únicas que cada um de nós, o Senhor trabalha de uma forma, nós não entendemos. O propósito é o mesmo.
mas com cada um ele cuida, de cada forma ele fala, né? E uma das coisas que você falou aí a respeito da questão das vozes, né? Tem falado muito aqui nas gravações que a gente está fazendo. Terapeutas passaram por aqui, cristãs, entre pastores também. E uma das coisas que Deus está falando, Ele está falando hoje de novo. Então vou lembrar vocês, qual é a voz que você está escutando? Quais são as suas escolhas? O que você está fazendo para que a sua vida mude, a circunstância mude? Muitas vezes nós queremos coisas extraordinárias aconteçam para que a gente possa seguir. E um simples, às vezes um exemplo simples, uma folha caindo é um sinal que você, é isso, é aquilo. Então preste atenção em qual voz você está dando ouvido, para que você possa seguir tranquilamente, ter as decisões corretas para a sua vida e através da sua vida abençoar muitos e muitos à sua volta. Benção, agora indo para o casamento. Eu fui convidado, mas não pude ir. Eu estava num processo também, pessoal, forte. Estava num processo muito forte. Que até na época eu estava dentro da loja. Não foi? Sim. Eu morava dentro de uma loja e de dia era loja, de noite era minha casa. Eu estava passando por um momento, por uma fase também que muitos já sabem, muitos sabem do meu pensamento tudo, mas primeiro eu vou fazer um filme maior da Titanic. De tanta coisa. E o André são das poucas pessoas, na verdade. Se eu não me engano, se for analisar mesmo de quem fala comigo desde criança, que é desde criança mesmo, né? O André. Até depois de ter um diploma, ele foi a Ana Paula e o Rodrigo, e ele foram os únicos que foram lá me visitar, que me passou lá horas e horas e horas. Ele foi uma das pessoas que me viu fitness. De uma forma descontraída. Não queira ficar fitness desse tipo, não, misericórdia. De uma forma descontraída, né? Mas só que foi das poucas pessoas da época de loucura mesmo, né? Que esteve presente, levou a espada, não esquece lá, viu? Sim. Eu estava sem movimento nenhum, estava lá na cama, precisava da ajuda da minha mãe e do meu pai para fazer as coisas. O André sentou do ladinho ali, meus tampos, eu brinco, onde eu brinco, né? Zóio de boneca assim, ó. Foi porque esse lado aqui foi o lado que demorou para voltar, né? Porque foi que deu derrame, enfim. E aí o André sentou do meu ladinho ali, e aí a gente conversou por uma tarde inteira. E uma das coisas que ele fez, ele levou a palavra para mim. Só não lembro a palavra, mas eu lembro que ele falou para mim. Esse motivo uma Bíblia era uma casa marrom. Sim, sim. Né? Uma maior. Isso. Ele foi lá e levou. Ana Paula e o Rodrigo foi no meu aniversário. Então foi as pessoas realmente de fato que o que é para ser independente das circunstâncias são amigos de verdade. Independente, né, do que proporcione, se não é amizade verdadeira e real. Mas voltando, aí teve o casório, né? E me explica, Deus colocou essa bênção na tua vida, que segurou-se abençoado, e nos contos também, esse período também teve toda essa, né, a questão do casamento, aí veio os filhos. Conta para nós. Sim, sim. Então, como eu te disse, né, a minha esposa, eu conheci ela na igreja qual eu estava congregando na época, né? Ela chegou lá para a minha mãe, a pastora Sueli, foi pregar numa igreja e ela tinha que pregar lá. Gente, missionária Samandra, né, convidar ela para ir na igreja é uma benção, viu? É lá no mar, gente. E... Você vai falar, a irmã é da mão, ó. Corre 3 dias, 3 noites. Vigia. E aí eu conheci, aí eu tava lá, na época eu era porteiro, porque logo que eu fui pra igreja, pra você ver como foi muito rápido, Francisco. Não fugindo do que você me perguntou. Logo que eu já me batizei, Deus já me levantou porteiro, e aí eu tive um período ali, eu já surgiu um interesse pela palavra de Deus, e Deus foi me dando os dons. E aí um belo dia, tá eu e um outro amigo lá, na porta da igreja, e aí a minha esposa chega, né? E eu estava orando a Deus por uma pessoa que tivesse compromisso com Deus, uma pessoa que vinha para somar, né, comigo, porque eu sempre fui um cara, eu costumo dizer isso para todo mundo, porque hoje as pessoas olham para você e falam assim, nossa, mas você é pastor? Eu falei, eu sou pastor. Mas pastor não tem defeito, assim, pastor chora, pastor sangra, pastor sofre, pastor humilhado. Então as pessoas acham que você é um super-herói. Não é. Isso que eu falo, não se martirize. Você é pastor, você é missionário, missionária, você é obreiro, diácono, o que for. Você é um ser humano também. Enfim, estava eu e o diácono Gustavo na época. E aí ela passou, né? Passou e tal. A bolsa, né?
Foi tudo, eu passei, ela passou por mim, eu olhei. Na época eu usava uma blusa que a minha, até hoje ela fala assim, que eu usava uma blusa que a minha avó me deu, tá engardando até em casa até hoje. Eu amo ela, uma blusa de linho, sabe? Meio costuradinha assim, mas não foi minha avó que costurou, mas me deu. Então, foi de lembrança da minha avó. E aí ela passou tudo, né? A hora que eu gostava, falei, nossa, essa tem carne, hein, bicho? Esse é meu número, eu gosto de carne, sabe? Sim. Quem gosta de, né? De osso é o caminhão do osso. Sim. Eu não gosto de carne e tal. Aí eu gostava de risada, e eu te encontrei, todo mundo, aí eu fiquei no culto lá, tudo lá na porta, aí eu, né, claro. Porque tudo começa no flerte, né? Com certeza. E aí a gente, É só Deus. eu dava umas olhadas e tal, mas ela não, né? Toda séria, cara de mal. Isso mesmo, né? Mas acabou, né? Passou. Ela foi embora, tudo. Aí a pastora convidou ela novamente para vir ministrar. Ela veio. E aí a gente, na época, eu estava tomando conta dos jovens. Gente, como jovem dá problema, hein? Você jovem aí, por favor, obedeça a sua liderança, porque vocês dão trabalho pra gente. E surgiu um convite. Ela andava com uma outra moça, né? Adriana, irmã, um abraço. Irmã Adriana. Uma benção também. E aí, França, eu convidei ela para vir. Ela veio junto com essa irmã. Depois aconteceu pra gente levar elas embora. Aí no meio do caminho, tinha um outro irmão, o Brian. Acabou dormindo, a irmã dormiu e a gente foi conversando, batendo um papo normal, nada de demais. Sim. E aí a gente começou a conversar e tudo mais, foi conversando. Num dia, a gente conversava bastante, né? Hoje, deita na cama, um vira para um lado, vira para o outro, desmaia. Acaba, né, gente? Casado, né? Eu infelizmente é assim. Casal evangélico é a mesma coisa de vocês, tá? Brincadeira dessa parte. E a gente começava a conversar meia-noite, que é como ela nessa época ela fazia, né? Pregação, então ela chegava tarde, eu esperava ela chegar, ficava conversando com ela bastante. E aí aí um belo dia eu falei, eu tô apaixonado por você. Aí ela. Você mandou. Já foi quanto grosso, né? Já com 30 e poucos anos de idade, já não era. Você é mais jovem, né? Aí ela ficou meio assim, né? Meio estado de choque, meio impactado. Mas como assim? Você tá apaixonado? Tá? Você é meu amigo, não, mas, né? Vamos conversando. Aí a gente foi conversando. Começamos a namorar. E isso eu quero dividir com vocês aí, que tá aí, do outro lado. Que quando Deus tem um propósito de um casamento, tudo começa de pé. Começa de ponta cabeça, termina de ponta cabeça. O que começa de pé, permanece de pé. Ela morava na cidade de Havaiandá. Mandar um abraço pra minha sogra, missionária Sandra, meu sogro, missionário Neval. As bênçãos. Benção, minha vida, né? Deus colocou, apresentou essa família para mim. Não posso esquecer da minha cunhada, Pamela, né? Também mandar um abraço para ela. E com meus pais, né? Meu pai, o Manuel e a Fátima. Pergunta de você. Aquela vez que você foi lá. E, enfim, aí a gente começou a namorar. Eu ia lá, a gente ficava ali, pegava na mão, aí tá, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Mas tô apaixonado, né? Tem que ir. Aí ela falou assim, se você estiver mesmo assim, com essa vontade mesmo, então a gente vai ficar sem se beijar até o noivado. Tá bom, não tem problema nenhum. Sim, foi bem muito grosso, pessoal. Eu não estava afim de namorar ninguém, nada, mas se apareceu, né, e tal, então vamos vendo aí, colocar na mão de Deus vai fazer. Porque, gente, aprenda uma coisa, Deus, ele não prepara casamento, ele prepara pessoas. É propósito. Se você for pegar a Bíblia, Abraão, no seu leito, que já estava velho, ele pediu para o seu serviçal enfiar a mão debaixo da sua perna e fazer um pacto ali, uma aliança com ele. Por quê? Você vai em outro lugar, vai pegar uma esposa para o meu filho, e se lá não tiver uma esposa que tem o mesmo propósito dele, que seja uma esposa que seja da minha família, então eu não quero. Então, a partir daquele momento, você não tem mais esse pacto, mais essa aliança comigo. Por quê? Porque, na verdade, França, quem prepara casamento é os nossos pais. Os nossos pais com eles. A nossa mãe com eles. Então, se a sua mãe falar para você casar com a pessoa, você pode casar porque a sua mãe aprovou. Se o seu pai disser para você, esse menino vai te sustentar, vai te criar, vai cuidar de você, a gente vai perfeito.
A Samandra não é perfeita, eu não sou perfeito, mas você pode ter certeza que vai dar certo. Não se beijamos. Estamos permanecendo. Sim, namoro cristão, tudo certinho, gente. Não se deitamos na cama, não fornicamos, fomos firmes. Por quê? Porque eu falei para Deus, se for para mim arrumar uma pessoa, eu não quero, com perdão da palavra, eu não quero arrumar qualquer uma. Por que qualquer uma? Com perdão da palavra, a gente encontra na esquina. Sim. Você sabe que a prostituição está muito grande. Está dando que passa pior. Está dando que passa pior. Então Deus me trouxe. E aí eu aceitei, ela imediato comi assim, achou que eu não ia aceitar, mas eu aceitei e a gente foi. Eu ia lá na casa da minha sogra, da minha cunhada, que na época ela morava com a minha cunhada, muito respeito, eu e ela. E a gente só foi, né, coabitar, que é aquilo que Deus permite no casamento, quando a gente se casou. Então, se vocês realmente têm um propósito de casar, seja assim, seja fiel a Deus. Então, o beijo foi no casório. Foi no dia do casamento. Não, mas aí eu também, né? Sim. Você acelerou um pouquinho, né? A gente que veio de mundo lá pra trás, sim. mas tem umas, né? Gostosinho, você é normal. Mas eu assim, que não foi um ano até chegar esse noivado, foi um ano até chegar o dia do casamento, do sim mesmo de fato, que hoje em dia, queira assim, queira não, é um dos pontos muito pouco falado, comentado perante o meio dos cristãos, e é difícil você encontrar testemunho dessa forma devido às coisas que a gente vive no mundo hoje, né? As coisas que a gente vive hoje, que está tudo na internet, está tudo muito, né? Está tudo aqui no celular. Você falou da questão da prostituição, isso aquilo. Você não precisa nem sair de casa hoje. Só de você usar o celular aqui, é a mesma coisa. Então, gente, olha que algo que testemunho abençoado que nós estamos tendo aqui hoje, que é um tema, né? Nem tinha, né? Olha, Deus direcionando mesmo de fato. Porque é algo que existem vários jovens que nós temos 40 anos. Somos jovens ainda. Misericórdia. Estamos fortes, velho. Estamos fortes, graças a Deus, né? E tem muitos jovens, eles são líderes. Vocês são líderes ainda? São líderes dos jovens ainda não? Não, hoje não está mais. Mas eles assim segue como exemplo. Porque existem muitos jovens da nossa faixa etária, até de seus 20 até seus 40, nesse pedaço aí, que são assuntos que são muito pouco comentados na igreja. Não sei o que acontece, quem sou eu para falar, mas a liderança não trata disso, não fala a respeito de conjugal, de casamento, de ter esse propósito para ver se realmente é Cristo essa união. Porque você suportar o desejo da carne, mediante o que a gente vive hoje, não é fácil. É muito difícil. E tendo esse suporte, que eu tenho certeza que a liderança de vocês apoiaram vocês dois. Né? E tanto como ela é de firme com Cristo, você estava com isso, com essa chama acesa também no teu coração de viver verdadeiramente Jesus. Então Deus só fez assim, ó, vem aqui que vocês, através da união de vocês, têm esse propósito, né, Benção? E vem os frutos, os filhos, né? E como é Deus na presença, na vida de vocês dois e também na educação dos seus filhos. Olha, quando eu casei com a Samandra, logo após 3 meses, o Senhor enviou o Samuel. Aí veio o filho dela, que é por parte. Quando eu falo que eu tenho 4 filhos, são os mais 3 que Deus me abençoou, né, irmãos? Que é um pacotinho completo. São filhos do coração. Nós somos adotivos também. É um pacotinho completo, né? Que é a festa mesmo que vocês estão gente. Nós somos adotivos. Até o sexto já veio cheio, né, Brasil? Então o sexto já veio cheio. Então Deus me deu o Luiz Felipe, Deus me deu o Pedro, Deus me deu o Mateus e o Samuel. Então na verdade são 5. Tem a menina que é a Jaine, né? Também quero mandar um abraço para ela. Então Deus me presenteou e o Luiz Fernando, que é o outro. Então assim, a gente teve o filho dela mais velho, né? Que a gente conviveu algum tempo por algumas situações, o senhor acabou, né? Escolhendo ele. E então assim, agora que tem o Pedro de 9 anos, dá muito trabalho. Tá na paz. Tudo ele quer saber, tudo ele mais eu vou conduzindo, né? A gente tem que ter muita paciência. Tem agora de 13 que veio pra cá com a gente também, mas é uma benção, menino muito bom, menino muito bem. Só aí eu tenho o Samuel de 4 anos.
esse aqui, né? Já gritou ali, ele tem autismo, né? É autista. Tem autismo e tal. Então a gente foi abençoado por Deus, né? Sim. Então, a nossa educação sempre é em cima da palavra de Deus. Tem momentos que a gente fica nervoso, porque você educar um filho hoje, no mundo que nós estamos vivendo, você sabe que a gente veio de uma geração que o nosso pai, graças a Deus, né, me ensinou a senhor, senhora, pedir bênção. Tivemos os princípios, né? Tivemos princípios e valores que meu pai e minha mãe me ensinou, graças a Deus, para conhecer minha família, sabem que eu não, né, do que eu estou falando. Sim. A realidade ele viveu na pele, que o pai dele e a mãe dele também são grandes pessoas. Meu pai e minha mãe têm muita amizade aí com seus pais. Então hoje a nossa educação, para eles, é em cima da palavra. Eu procuro sempre conversar. Eu gosto muito de conversar. A minha esposa, ela às vezes ela fala, mano, você conversa demais, mas não é, porque não adianta você dar muita pressão. Porque se você pressionar demais, você acaba escapando pelos ombros dele. Então hoje você tem que ter uma sabedoria muito grande para você lidar, não é só com os filhos, ou até mesmo as pessoas, que nem tem a moça aqui. Ela tem o jeito dela de pensar. Se você pressionar muito ela simplesmente ela vai pegar as coisas dela e vai embora. Porque aqui para ela não tá bom. Por exemplo, se eu começar a pressionar essa Samanta, a gente é casado, mas ela vai pegar as coisas dela e vai embora. Então tudo é o quê? Sabedoria de Cristo, sabedoria de Deus. Por quê? O maior exemplo de coaching é Jesus. O homem, né, o Senhor que desceu, veio e conseguiu educar 12 discípulos, não é para qualquer um, né? Discípulos que não sabiam escrever, que só sabia pescar. E o Senhor fazia tudo aquilo na vida daqueles homens. 12 personagens ali. Então, né? E ó, se foi bom que você tocou nesse assunto, você que acha que é o patinho feio, né? Se você pensa que você é o patinho feio, pega a Bíblia, busca saber quem foram os 12 discípulos. Só tem personagem. É um, né? Foi escolhido a dedo, um deles, Jesus que atraiu ele. Então, gente, é para todos nós. O Senhor foi crucificado por nós, pelos nossos pecados. Né? Então, não se sinta envergonhado de buscar Jesus e estar com Ele. Né? Às vezes a oportunidade passa na sua frente, passa o André, passa a esposa dele. Vamos, venha, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra. Vá como estás. O Senhor não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você está fazendo. Põe uma coisa na tua cabeça. Jesus não olha o teu pecado. Não olha. Ele olha que Ele é o único que sabe o que tem dentro dos nossos corações. Ele é o único que sabe. Não é eu, não é fulano, esse fulano, é bertano. Deus é o único que sabe o que tem aqui. Então, através do que está aqui dentro, Ele quer tirar para fora, para ser instrumento dele aqui na terra. Viu, bênção de Deus? Pega essa chave que é Deus puro e na vida de vocês, viu? É forte. E dando continuidade, bênção, dentro agora da parte de empreender. Como é que surgiu? Porque a empresa, pelo que eu entendi aqui no resumo dessa história, ela veio antes do batismo. Sim. Né? E como é que foi esse ponto que você citou até a respeito, que foi um propósito de Deus na sua vida, a tua empresa? Sim. Essa empresa, praticamente, ela nasceu no coração de Deus. Porque eu sempre tive o sonho de trabalhar para mim. Trabalhar para mim, conquistar o meu salário, conquistar minhas coisas. Porque a gente que vem criado da escola, uma família, é você fazer uma faculdade, né? E não é errado, porque é melhor você fazer uma faculdade do que você não fazer nada. A gente tem aquelas regras, né? Então, sempre nossos pais ensinou a escola. Acabei, nesse meio período, acabei tocando na minha juventude piano, aprendi inglês, fiz karatê, enfim. Aí eu comecei com uma empresa que era de fazer higienização em automóveis. E aí eu conheci a minha esposa. E nessa época eu fazia higienização, né? Que a gente namorava, ela veio, ela até me ajudou. E essa empresa chamava Estética Automotiva do Profeta. Não coloque esse nome, gente. O nome é horrível. Não atreve as coisas de Deus às suas coisas profissionais. Deus é Deus, as suas coisas profissionais, as suas coisas profissionais. E fui trabalhando, graças a Deus, o Senhor foi abençoando. Mas, quando eu falava com as pessoas, qual é o nome lá da sua empresa? Estética Automotiva do Profeta? Mas não tem outro nome? Aí eu falei, Deus, se verdadeiramente se o Senhor vai me abençoar com esse projeto, que está no meu coração, não é de hoje, eu quero um nome.
E aí eu peguei, fui dormir e falei para ela, né? E isso nasceu a vontade de conhecer mais sobre estofamentos, de estofado de casa, tapete, que é o que a gente trabalha hoje, carpete, tapete, sofá, colchões, né? E um belo dia eu fui dormir e durante o meu sono apareceu a palavra doutor. Eu falei, doutor? E aquilo ficou matutando, Francis, o dia todo na minha mente. Doutor. Mas isso antes, eu conheci uma pessoa que trabalhava só com essa parte de estética de automóveis. E aí um dia ele me disse, por que você não faz essa parte de estofado? Que lá na sua cidade é uma cidade que tem, né? Bastante, sim. Tem bastante cama para você trabalhar. Eu falei, cara, legal, porém não tem um nome, porque a estética, como eu tinha do processo, é para carro, né? Estética é carro. E aí, doutor. Aí eu falei, mas doutor, meu Deus. Aí Deus mandou o cheiroso, que foi o slogan da minha empresa. Então, doutor cheiroso. Logo após a limpeza, a gente aplica um produto, é onde casa com o nome, doutor cheiroso. Sim. Então Deus me deu esse nome, Deus me abençoou com essa empresa. Como eu te disse, hoje eu estou atuando em uma área, porém ainda uso essa empresa como uma renda extra, que é uma renda boa ainda, que Deus me ajude. Mas eu creio que daqui até o tardar desse final de ano, Deus vai preparar um lugar para mim abrir ela, e aí eu só quero viver dela. Para dar continuidade. Sim, né? aí eu só quero. Até essa é uma área que existem muitos, mas poucos são profissionais. Sim. Né? Eu conheço aqui em São José do Preto, tem muitos. Tive a oportunidade de conhecer alguns, até desenvolver trabalhos com eles também. E são muito poucos. Pelo tamanho da cidade, tem muitos poucos profissionais que realmente fazem o trabalho correto. Sim. Né? Porque depois eu comecei a entender a forma de lavagem, tem pessoas que passam somente uma vez só, aí até no caso deles lá, não são muito profissionais, até no caso deles, eles chegavam a ser contratados de novo para outro, por exemplo, passou um profissional lá, fez mau serviço, lavagem tem que fazer tudo de novo. Sim. Né? Devido a bactérias, devido a um monte de coisa, o sofá fede, enfim, tem vários né? Sim, tem vários fatores. Uma higienização hoje, para quem trabalha com isso, não é qualquer serviço. Porque tem pessoas que acham que higienização é lavar sofá. Não, já falo. Higienização, eliminação de bactérias, eliminação de fungos, eliminação de água. Então eu convidei minha esposa para vir, ensinei para ela trabalhar e sempre digo para ela, bato numa tecla, a gente tem que ser muito profissional. Porque você entrar dentro da casa de uma pessoa e ela te confiar onde ela fica sentada, onde ela assiste a televisão dela, onde ela põe a família dela sentada, então não é qualquer coisa que você está mexendo. Então também que tem, por isso é muito bom trabalhar com produtos ecológicos, que não vai trazer malefício para a sua saúde. E tem pessoas que a gente até mesmo, eu e ela, já pegamos casos lá na nossa cidade, de pessoas que passou, acabou lavando, não ficou bem lavado, e aí a pessoa acabou contratando a gente para fazer uma nova relavagem, né? Não lavagem, higienização. Porque quando a pessoa vem até mim, eu não falo que eu sou lavador de sofá. Eu falo que eu sou especialista em higienização. Isso é uma forma que as pessoas querem ver hoje em dia, independente, até eu falo muito para a Érica, as pessoas independente do segmento, do trabalho que for, as pessoas querem viver experiências. O porquê que eu tenho que contratar a empresa do André? Hoje é isso. Porque a gente vivendo experiências, o valor que a gente cobra, as pessoas veem de uma outra forma. Sim. É uma forma da gente chegar perante as pessoas, como empresários, mostrar a sua empresa, as pessoas veem com outro olhar. É totalmente diferente. E você já falou um pouquinho aí, as pessoas te chamou porque gostou da experiência que viveu com vocês. Né? Sim, eu e minha esposa pegamos nossa bomba relógio aí, que olha... Não, tem. Não. Nossa, Eu imagino. Mas tem que sofá sentando qualquer dinossauro se bobear. Tá dentro do sofá. Né, Denis? E o mais engraçado, França, até esse dia eu vi um vídeo de pessoas, que eu sigo pessoas que trabalham na mesma área que a gente. E a pessoa fez uma lavagem no sofá, uma higienização. E aí é porque a pessoa quando se propôs, não, é só uma poeirinha. É só uma poeirinha, mas não é só uma poeirinha. Aquilo dali pode te causar uma rinite. Aquilo dali pode te causar uma ferida na sua perna. Aquilo dali pode trazer malefício para a tua saúde. Então,
tudo que está alojado no estofado, no colchão, cara, tem que ter uma higienização, porque isso é você cuidar da sua vida. Saúde. E eu acho que é muito mais barato você fazer uma higienização do que fazer um tratamento. Do que ficar tendo SUS. De 12 meses, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Realmente. Gente, que bate-papo muito bom. Bom, é um resumo de tudo que da vida dele até aqui. Nós vamos agora dar uma descansadinha aqui, tomar uma água. Vamos para o segundo bloco, mas agora nesse momento com os nossos patrocinadores. Estamos de volta, dando continuidade. Que delícia, como é bom rever, né? Ver os amigos. Estamos aqui nos bastidores batendo um papinho aqui. Mas agora vamos dar continuidade na melhor parte. A palavra do Senhor. André, fique à vontade. Deixa Deus te usar. A expressão de Deus te conduzir. Amém. Vou ler aqui em Lucas, capítulo 19, a partir do verso de número 1. O subtítulo diz assim: Jesus tem um encontro com Zaqueu, o cobrador de impostos. E Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. E correu adiante e subiu em um sicomoro para vê-lo, pois havia de passar por aquele caminho. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo pousar em tua casa. E apressou-se e desceu, e recebeu com alegria. E quando viram isso, todos murmuraram, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eis que metade dos meus bens darei aos pobres. E se em alguma coisa defraudei algum homem, restituo-lhe quadruplicado. E Jesus disse-lhe: hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Irmãos, eu gosto muito de
falar sobre Zaqueu, porque a história desse homem não é qualquer história. A história desse homem, a narrativa diz que ele era um homem rico, parece. Então, ou seja, ele tinha tudo. Era um homem que não tinha necessidade, se você for hoje buscar, de orar, porque ele tinha tudo. Por que você busca a Deus? Quando você não tem nada, correto? Sim. Esse homem era rico. Esse homem era conhecido ali no meio. Esse homem era reconhecido. Esse homem tinha um status muito grande para ela. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um homem conhecido. Então a palavra de Deus, ela vai nos dizer nessa noite que Jesus, ele estava passando por Jericó. Era necessário que ele passasse por ela. Eu não sei o momento que as pessoas estão enfrentando desse outro lado, mas a palavra de Deus, quando Deus colocou no meu coração, é para te dizer que nessa noite é necessário ele passar por aqui. Nessa noite é necessário ele passar por aí onde você está. É necessário, não tem como. Poderia ter outros caminhos, mas é necessário. Então agora a gente, andando sobre os versículos, você vai ver lá escrito que Jesus passa por Jericó. No meio do caminho, você vai ver que Jesus, ele realiza 2 milagres. O primeiro milagre é sobre um homem chamado Bartimeu, que perdeu os olhos. Bartimeu não era cego de nascença. O seu pai, ele adquiriu algumas dívidas, e naquela época eles pegavam os filhos, pegavam a esposa e levavam escravos para que fosse pago as dívidas. Porém, você vê que é uma crueldade feita muito grande com este jovem. Então Jesus faz milagre na vida de Bartimeu primeiro, e depois ele passa no mesmo caminho para sair de Jericó. Se você for estudar o livro de Josué, você vai ver que Josué passou por aquele caminho e amaldiçoou aquele caminho. Você vai ver dizer sobre a torre, né? A qual eles derrubam o chão. E quando Josué, vai sair para ir embora, ele amaldiçoa. Então você vê que Jesus não está passando por qualquer lugar. Ele está passando por uma terra que foi amaldiçoada. Porém não foi esquecido. Porque a maldição que o homem libera sobre a tua vida não é a mesma bênção que Deus libera sobre a tua história. O homem diz de uma forma, Deus diz de outra. Então agora eu acho muito lindo, e eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que Zaqueu, sendo quem ele era, o texto é bem claro em dizer que ele se apressa, olha a palavra, ele se apressa em ir ao caminho e se apressa em subir na árvore. Porque ele queria saber quem era Jesus. Porque ele já estava cansado de viver uma vida sem propósito. Porque quem tem tudo não tem propósito. Ah, mas hoje, não generalizando, pelo amor de Deus, mas se você pegar uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, e perguntar para ela assim, qual que é o propósito que você tem hoje? Ela vai olhar para você e você vai dizer, de ficar mais rico. Materiais, né? Materiais. E quem tem a vida toda torta, toda machucada, vai dizer que quer o quê? Que quer paz. Só quem pode trazer a paz é Jesus. Então a primeira coisa que ele faz é se apressar. Então se você realmente quer uma mudança de vida, se você realmente quer algo com Deus, se você realmente quer que Deus mude a tua história, você tem que se apressar. E detalhe, se colocar no caminho. Aí hoje você encontra pessoas dizendo assim, não, mas eu não preciso ir para a igreja. Como te falou isso? Sendo que o apóstolo Paulo
vai dizer que o seu culto tem que ser racional. Racional a quem? A Deus. Ele está dizendo culto. Culto é celebrado aonde? Dentro da igreja. Quando Salomão constrói o templo, ele constrói o templo para ele ou ele constrói o templo para que a presença de Deus habite lá dentro? A presença de Deus. Mas ele teve que se apressar e fazer o templo. Porque senão Deus não habitaria no templo. E o templo hoje quem é? Somos nós. Então agora, Zaqueu vai e sobe uma figueira. Aquele homem era taxado de ladrão, taxado de traidor, e agora ele está em cima da árvore. Ele subiu E era em uma árvore cheia de espinho. Não era uma árvore qualquer. Não era qualquer árvore. Qual que é o seu desejo nessa noite? Ou nessa tarde, você vai passar de tarde, noite? Qual que é o teu desejo nessa noite? É verdadeiramente encontrar com Jesus, com Cristo? Será que a tua vontade de estar na presença dele é maior que a tua vontade de conquistar um carro, conquistar uma casa, conquistar uma família, conquistar um casamento? Porque essa noite a palavra que chama a atenção nossa, de todos que estão acompanhando, é essa. A reflexão maior é essa. Como é que está o teu pensamento em relação às coisas de Deus? Será que você está tendo pressa? Se você for ver o jornal, você vai ver que a coisa está Acelerada. muito aceleradíssima. Demais. Sim. Então você começa a ver os sinais de que logo o céu vai se rasgar. Ele vai se abrir. Nossa, sim. Correto? Então qual que é a tua prece? Em adentrar o céu ou adentrar dentro de uma casa nova? Em adentrar no céu ou adentrar dentro de um carro novo? Adentrar dentro de um terno novo, de um sapato novo, de uma saia nova, de um vestido novo. Onde será que está o teu coração? Então agora a Bíblia diz que o homem está lá. Ele não olhou para a estatura dele, ele não olhou para a dificuldade de subir da árvore. Por quê? A Bíblia não relata isso. Mas ela diz que era uma figueira muito brava. E quando você vai ver a imagem, eu te convido a ver depois Tudo na Bíblia mesmo, né? Tudo que onde ressalta muito, ó, muito rico, muito pobre, tá? Porque era muito rico demais. E no caso da própria figueira, eram espinhos mesmo. Espinhos Né? e Bravas mesmo. grandes, Sim. que rasgou a melhor roupa que ele tinha, o melhor sapato, o melhor chapéu, ou o melhor vestido que naquela época eles usavam como se fosse um vestido. Sim. Então agora Jesus está vindo pelo caminho. Jesus já sabia que ele estava lá. Como Jesus também nessa noite sabe que você está aí. Jesus também sabe que você precisa de ajuda. Jesus também sabe que você necessita de ouvir uma palavra de fé. Mas só depende de você. Será que você está pronto para subir na figueira? Aí a pessoa me pergunta, mas qual que é a figueira de Jesus? É você quem dizer. Será que a figueira não é a televisão que muitas das vezes te atrapalha? Te ler a palavra? Será que não é o teu smartphone, o teu Android, que muitas das vezes atrapalha você? Essa é a tua figura. Será que não é aquelas amizades que a gente tem, que na hora que é pra gente ir ao monte, na hora que é pra gente orar, na hora pra gente buscar Deus, será que a tua figueira não é o teu colchão? Essa vigia. Hã? Sim. Será que a tua figueira não é aquela festinha particular que só vai ter combinância, mas não vai ter Deus, não vai ter palavra? Então hoje eu vejo, Francisco, eu comento muito com essa mãe, que hoje não tem mais, porque eu não gosto de falar crente, eu já falei isso hoje. Crente até o... Eu não sou crente, porque crente é quem crê em algo. Sim, até o crente. Ou eu gosto de usar o título de evangelho, ou irmão. Ou melhor, pequeno Cristo, cristão. Então quando você vê um homem, França, porque eu estou sendo bem nessa parte.
Porque chama muita atenção. Porque era um homem que tinha tudo e largou a cadeira, a caneta, o impulso, o dinheiro, o status, o orgulho para ir se encontrar com Jesus. E nós nessa noite? O que nós largamos para vir se encontrar com ele? Ele está aqui nessa noite. Não tem como não sentir. Ele está. Sim. Entendeu? Ele está aqui nessa noite. A presença dele é verdadeira. Ele não brinca de ser Deus. Tanto que ele está ministrando no meu coração para te dizer que quem te deu esse projeto aqui foi ele. Você lembra quando você estava lá naquela cama? Quando ninguém te ouvia? Uhum. E só ele te ouvia? Então esse projeto é de Deus. Você se apressou em fazer. Você até lá atrás pensou, mas será que é? Será que eu faço? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer? E o Senhor fala, você vai fazer, você vai dar conta, porque você se apressou em encontrar comigo. Então agora, Jesus passa pelo caminho, e o que eu acho mais lindo nessa narração, nesses 10 versículos, são 10, é que Jesus olha para a figueira e chama ele pelo nome. Jesus não chama ele de drogado. Jesus não chama ele de ladrão. Jesus não chama ele de adulto. Jesus não chama ele de fornicador. Jesus não chama ele de mentiroso. Jesus não chama ele de idólatra. Mas Jesus chama ele pelo nome. Zaqueu é a palavra. Um homem que foi para conhecer, para saber quem era, e de repente recebe uma palavra dessa. O Filho de Deus te chamar pelo nome. Então Deus escolhe o pobre, Deus escolhe o rico, Deus escolhe o drogado, Deus escolhe o homossexual, Deus escolhe o adúltero, Deus escolhe o mentiroso, Deus escolhe todo mundo que se apressa em encontrar com Ele. E a voz de Jesus foi uma ignição na vida de Zaqueu. Qual que é a voz que tem sido a ignição na tua vida? Qual que é a voz que está dando partida nesse carro, nesse ônibus que você está no volante? Sim. Jesus é a ignição. Mas quem está no volante é você. Quem está no acelerador é você. Somos a chave. O pé que está na embreagem é o teu. Quem acelera o freio é você. Quem decide passar marcha é você. Quem decide aumentar a velocidade, diminuir a velocidade ou parar é você, França. Então ele disse, desce depressa. Olha lá. Novamente ele dizendo, Zaqueu se apressou. E Jesus disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Mas peraí, tinha lugares melhores para Jesus. Assim. E o melhor lugar para Jesus naquele dia era a casa de um homem arrependido. O que dilacera o coração de Deus? Arrependimento de pecado e confessar o teu pecado. Se você for pegar a palavra de Deus, esmiuçar ela na tua mão, você vai ver o que escrito? Que para você tem que ir até o seu irmão, confessar o seu pecado, e o seu irmão junto de você, orar por ti, te abençoar para você tirar a culpa das suas costas. Agora eu vejo como que você vai confessar hoje algo para alguém, que a primeira oportunidade que ele tem é usar aquilo que você fez. Então hoje não existe mais isso. Acabou. Zaqueu desce. E quando Zaqueu desce, a primeira coisa que ele recebe é o quê?
apontamento. O texto diz que chegam até os discípulos e dizem: como pode ele pousar na casa desse pecador? Como pode ele pousar na casa desse homem? E Jesus mais uma vez vai dizer: hoje me convém pousar na sua casa. Ele acompanha Zaqueu. O texto não diz, Francis, mas um dia eu disse para Deus: Senhor, eu queria que o Senhor me desse um sonho, eu me vi a alegria desse homem te levando para a casa dele. Quem que você tem levado para a tua casa? Quem é que tem te convidado? Quais são os convites que você tem recebido? Porque é fácil falar de bênção. É fácil falar de alegria. É fácil falar que tudo está bom. Mas e quando vem a enfermidade? Quando vem a luta, qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem escutado? E nesse momento, Zaqueu precisava de paz. Zaqueu precisava ouvir algo diferente. Porque eu já sabia o que o povo pensava dele. Mas ele precisava saber quem era aquele que ele tinha ouvido falar, que estava realizando milagres. E ele vai para a casa de Zaqueu. E a alegria dele no caminho é tão grande que chega a contagiar quem está do lado. E muitas das vezes, aquilo que Deus dá para você, que você contagia você, aquilo dali causa inveja das pessoas. Em vez dos discípulos e quem estava do lado seguindo Jesus se alegrar, a primeira coisa que eles vão fazer é apontar. A primeira coisa que eles vão fazer é condenar. A primeira coisa que eles vão fazer é criticar. A primeira coisa que eles vão fazer é julgar. Mas Jesus não olhou para nada disso. Foi para a casa de Zaqueu. E lá Zaqueu preparou a melhor mesa, o melhor banquete. A Bíblia não fala, mas se você for estudar o Bíblia, o estudo vai bem a fundo, pegando pessoas que estudou sobre esse texto, eles vão dizer que Zaqueu preparou a melhor mesa. Você imagina Zaqueu entrando dentro da casa dele, dizendo para a mulher dele: hoje ninguém se assenta nessa mesa. Por quê? Porque quem vai se assentar nela hoje é o Filho de Deus. Mas quem é esse Filho de Deus? É esse aqui. Está do meu lado. E mais uma vez eu volto a te dizer: aonde Jesus chega, aonde Jesus está, aonde Jesus toca, aonde Jesus libera uma palavra, aonde Jesus chama alguém, algo tem que acontecer. O maior sinal da nossa mudança é a nossa renúncia. O maior sinal da nossa mudança é a paz que nós sentimos dentro de nós. Independente das circunstâncias. Tem pessoas que estão do nosso lado que não entendem a paz que Deus já colocou dentro do nosso coração. A Bíblia não fala. Talvez aqui eu tenha falhado outras vezes, dali para frente. Mas ele já não falhou mais em roubar ninguém. Porque a presença de Jesus foi tão poderosa dentro da casa dele, lá dentro da casa, que ele não aguentou e disse: Senhor, hoje mesmo eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu tirei de pessoas boas. Então, diante dessa palavra de poder, de fé, de mudança, de virada de chave, de abertura de mente, eu te convido nessa noite, convida Jesus para ir para sua casa. Faça esse convite. Lá foi Jesus que se convidou. Correto? Será que hoje, se Jesus viesse para São José do Rio Preto, ou para José Bonifácio, será que ele se convidaria para ir na casa das pessoas? Será que as pessoas teriam tempo para ele? Será que as pessoas teriam tempo para ouvir ele? Será que as pessoas teriam tempo para ouvir ele falar assim: eu não vou te comer, não. Eu só quero ir para a tua casa descansar.
Será que na tua casa ele ia ter descanso? Será que dentro da tua casa ele ia ter paz? Será que dentro da tua casa ele ia ter arrependimento? Porque a presença foi, e o arrependimento chegou. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para o público que segue você, para não desistir, para não parar. Eu tenho visto muitos irmãos na caminhada parando, desistindo. Claro, não é fácil, é difícil, mas não desista, porque vai chegar a hora que o Senhor vai pousar na tua casa, vai pousar na tua vida, vai pousar na tua saúde, vai pousar no teu ministério, porque a vontade de Cristo é estar na casa de todos, mas nem todos estão preparados para receber Cristo. Sim. Que palavra não, gente? Que chave, que direcionamento que nós estamos tendo aqui. E que você sinta, da mesma forma que nós sentimos aqui, a presença do Senhor, falando poderosamente com cada um de nós, que você sinta essa mesma unção, essa mesma graça que nós estamos sentindo aqui também. E de fato, todo o processo, todo o caminho não é fácil, ele é muito solitário também. Realmente, de fato, como eu mesmo disse, pessoas não vão acreditar, pessoas vão apontar, infinitas coisas. Mas vai de nós entender onde a gente quer chegar, se a gente quer mesmo de fato essa mudança, se nós queremos que Jesus chegue até nós verdadeiramente. Jesus está esperando para que nós vamos até Ele. E aí, você quer isso? Mas só que nós não podemos esquecer, a partir do momento que nós viemos a Cristo, descemos as águas, aí começa o processo. Não quer dizer que você desceu as águas, que tudo vai ficar lindo, maravilhoso, tudo vai mudar, né? Isso aqui não é. É um processo. Todos nós estamos sujeitos a viver muita coisa até chegar a sua vida, até rasgar os céus, vir buscar a sua igreja, até que tudo que vai acontecer, como já tem coisas acontecendo, né? E queira sim, queira não, mas o direcionamento que nós estamos tendo aqui hoje, se você está com medo, se você está com acha, será, não sei, talvez, arranca e vai. Né? Faça que a coisa aconteça, muda isso, vira a chave, pare de colocar empecilhos, porque tudo que é de Deus traz paz, tudo que é do Senhor não tem dúvida, e muito menos a gente fica angustiado. O que é de Cristo é real, é palpável e verdadeiro, e nos traz paz. André, obrigado, jovem. Obrigado por ter vindo. Vai ser a primeira de muitas vezes trazendo essa palavra abençoada. Mas agora, além dessa palavra, você acabou de deixar essa mensagem que Deus falou poderosamente com a gente. Qual a mensagem que você deixa para cada um dos jovens casais? Para você, jovem casal, que está namorando, tem um propósito de casar, coloca tudo nas mãos do nosso Deus. Eu e minha esposa, igual eu disse para vocês, a gente fez todo o processo certinho para onde a gente chegar, onde a gente chegou. Nós temos 7 anos já de casado, né? Cada dia a gente vai se conhecendo mais e mais. E coloca nas mãos de Deus, viva os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e coloca Deus no começo. Porque eu volto a dizer, Deus não prepara casamento. Deus prepara pessoas para grandes propósitos. Então, se você se permitir ser preparado por Deus, Deus vai preparar todas as coisas para o casal. Numa próxima oportunidade, eu vou contar o que Deus fez no nosso casamento no meio dessa música. Então aguarde na terceira temporada, o André vai estar de volta com a gente aqui. Que cada um sinta esse amor de Cristo em vossas vidas, sejam mais que abençoados, e até o próximo episódio, se Deus quiser. Até mais. Um abraço.